Salve, rapaziada, então, saiu o capítulo novo de Berserk, o capítulo 381, né, e caso você acompanhe um pouco o meu canal, você já deve ter percebido que eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aqui, falando apenas do capítulo novo de Berserk que saiu, e geralmente eu gosto de complementar esses vídeos com algum outro assunto que eu acho mais interessante de ser falado junto com o capítulo. Isso acontece, na minha opinião, porque justamente um capítulo de Berserk é muito curto e ele geralmente não tem conteúdo suficiente para fazer um vídeo interessante. Claro que você pode botar enxertos ali de outras coisas, comentar coisas que você fala em outros vídeos, ou criar muitas teorias ali em cima para tentar fazer algum vídeo um pouco mais interessante, mas geralmente eu não gosto de fazer isso por uma simples questão de que eu acho que é um conteúdo meio vazio para o meu canal, né, que geralmente eu gosto de aprofundar outras coisas ali, falar de outras coisinhas mais bestas e também do estilo do meu canal em geral, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas hoje, sinceramente, eu não tô com nenhum outro grande assunto que eu queira falar, né, eu tenho uma coisinha que eu quero comentar por causa de uma situação que aconteceu na leitura que eu fiz esse capítulo em live. Por favor, se inscreva-se no canal, acompanhe as coisas aí iradas e se torne membro, blá blá blá. Mas em geral esse capítulo ele tem menos coisa ainda pra se comentar do que o normal, porque ele é um capítulo que introduz uma nova situação ao mangá, porque no capítulo anterior meio que a gente acabou um mini arco ali do ataque do Rakshas à nação dos Kushans. E aqui a gente tá vendo um pós desse acontecimento, juntamente com a introdução de uma nova cena que vai acontecer. Então esse capítulo ele basicamente começa com a Farnese terminando de castar o feitiço dela, e aí ela é parabenizada por todo mundo, né? Esse capítulo foi lançado no Dia dos Namorados e a única interação namorável que a gente tem nesse capítulo é a Farnese com o noivo barra ex dela, sei lá, situação esquisita aí. Inclusive, uma coisa que eu queria reclamar desse capítulo aqui, que todos os outros capítulos nós tivemos artes únicas pra capa dele, e nesse aqui a gente só teve um recorte do capítulo anterior, de um quadro já desenhado. Que vergonha, hein, Estúdio Gaga? Vamos trabalhar, hein? Vamos? Cadê? Cadê Kojimori? Tem que açoitar esses desenhistas aí, cara. E talvez tenha que açoitar esses desenhistas mesmos, principalmente em relação ao Guts, porque nesse capítulo ele tá muito esquisito. Ele tá até lembrando um pouco o Guts do Velho Testamento, assim, né? Tá bem magro ele, o que é bem engraçado, porque eu acho que mesmo o Guts parecendo estar mais magro, ele é um monstro ainda, ele é absurdamente muito malhado e musculoso. Ele deve estar secando pro Mr. Olympia. Mas enfim, o capítulo ele segue ali com o Guts simplesmente entrando na sala acompanhado de um monte de monges Kushans, né? Então começa uma discussão em volta sobre o próprio Guts, né? Porque é revelado aos outros Kushans, né, que o que trouxe toda aquela calamidade era a marca do sacrifício que o Guts carrega em seu pescoço, né? E ele era a causa de todo o mal. E isso, obviamente, causa muita turbulência. Simplesmente todo mundo começa a gritar, falando: tem que matar o espadachim, tem que matar esse merda aí e tudo mais, mata ele, esse demônio, né? E o sultão, né, ele especificamente tá querendo muito se livrar do Guts. E quem explica tudo isso pra eles é o próprio Daiba, né? Que ao mesmo tempo que ele tá explicando tudo, dando um pouco de peso pra situação, ele também não parece estar muito bem em querer matar o Guts, assim. Ele tá com uma cara meio triste, assim, pra situação. E esse é um capítulo que acontece muita pouquinha coisa mesmo. Tipo, por exemplo, tem essa cena aqui onde a Farnese olha diretamente dentro da alma do Guts e ela parece meio em choque com isso. O Isidoro, ele que tava indo embora no último capítulo, ele simplesmente aparece aqui de volta, né? E ele fica com raiva de novo pelo Guts, né? Porque eles estarem levando o Guts embora, algo que aconteceu uns capítulos atrás também. E principal desse capítulo aqui que me chamou muito a atenção é a feição do Guts, porque o Guts não tá normal nesse capítulo. Nos outros capítulos ele tava sempre meio à deriva, ele já tava muito com reações estranhas, né? Mas às vezes ele parecia com raiva, às vezes ele parecia só triste, acabado. Nesse capítulo, os desenhistas eles conseguiram, acho que, traçar o que eles realmente queriam passar pelo Guts, que é que ele está em um estado realmente catatônico, igual o da Casca, quando ela era conhecida como Elaine. Então esse aqui é um momento 100% Elaine do Guts, e foi a primeira vez que eles realmente conseguiram capturar essa ideia, né? Que nos outros capítulos, pra mim, o Guts ele só tava no momento triste, no momento acabado, derrubado, né? Desistido da vida. Talvez ele realmente só estivesse assim mesmo, mas agora, depois que ele aceitou a morte dele, ele entrou nesse novo estado catatônico e está preso dentro da sua própria mente. Então, provavelmente, né, nos próximos capítulos a gente vai ter uma situação parecida ao que teve com a Casca lá no arco dos elfos, só que agora dentro da mente do próprio Guts. E provavelmente quem vai querer fazer isso vai ser o Daiba, juntamente com a Farnese e talvez ali o Silat, né, que ele decide seguir o Guts pro local que ele vai ser executado ou preso, ou sei lá o que. Mas eu imagino que vai ser isso que vai desencadear a consciência do nosso menino Gustavo. E se ele vai voltar de uma forma mais bestial, ou se ele vai voltar são e claro, né, aí só o tempo vai poder responder agora.
agora. Mas esse capítulo, ele realmente é um pouco enigmático nessa questão, né? Tem a página do Syllard ponderando sobre o que aconteceu, né? Com essa descoberta sobre a marca do sacrifício do Guts atrair os monstros, ele percebe que o Guts talvez não seja um peão pra guerra dele, né? E ao mesmo tempo a gente tem essa página aqui, né? Que mostra o fazedor de monstros dos Kushans, né? E ele lembrando disso e pensando, nossa, não pode ser isso. Então talvez seja pra lá que eles vão levar o Guts ou alguma coisa assim. Talvez eles realmente estejam pensando em sacrificar o Guts pra esse negócio aí. E esse negócio da possibilidade de sacrificar o Guts deve ter sido ressoado muito na mente das pessoas ali, pelo próprio Daiba ter falado que ele não sabe o que vai acontecer se ele se livrar do Guts dessa maneira. E aí, na minha live, alguém chegou e comentou que ele acha que o Berelite do Guts vai reagir nessa parte. E eu realmente fiquei um pouco incomodado com esse pensamento assim. E eu queria passar uma mensagem para todos os fãs de Berserk do Brasil e do mundo afora, caso o meu vídeo chegue em mais pessoas. Esquece a droga do Berelite. Ah, não, mas ele é importante. Eu sei que ele é importante, todos nós sabemos disso. Mas o Guts tá carregando esse troço desde sempre. Desde o último capítulo do Espadachim Negro clássico. Desde o momento que ele derrotou o Conde. Desde 1980 ele está com esta porra deste Berelite. Então, meus caros, esquece ele. Se o Guts usar o Berelite recentemente, beleza, vai ter acontecido, mas vai ser completamente aleatório essa situação. Já é aleatório, tá entendendo? Provavelmente o uso do Berelite só vai se dar na reta final ou no final da história, se ele for usado, deixando isso bem claro. E talvez ele nem seja usado de uma maneira óbvia, que seria como, né, chamar a God Hand, porque isso aí não seria um bom uso. Porque principalmente eu acredito que o Berelite do Guts ele vai ser mais usado como a chave para outra dimensão, mais do que necessariamente um evocador, pelo simples fato de que faz mais sentido ele querer usar dessa maneira em algum momento futuro, ou ele ser usado dessa maneira por outra pessoa, né? Claro, o Berelite não necessariamente é dele, deixando isso bem claro. Então, esquece isso, tá bom, rapaziada? Ah, não, mas vamos fazer as teorias. Não, pode fazer, mas esqueça, não coloque isso como a principal possibilidade nunca mais na história, tá ligado? E é isso, o capítulo acaba com eles levando o Guts até, sei lá, seja onde que eles estão indo, né? Antes disso, tem essa página aqui mostrando os bruxos e bruxas de Alfenheim ali, tendo um momento um pouco esquisito, né? Com eles falando assim, e aí, quando é que eu vou comer? E aí ela falando, mas você já comeu? E depois ela fazendo essa carinha aí, esse biquinho fofo. Mãe, tem café? Tem não. Pô, vou comer a baba com leite. Não sei, mas é uma página realmente só pra contextualizar eles, o que está acontecendo, né? Igual tá tendo em todos os capítulos, pra gente lembrar, olha, a Shirk ainda tá voando por aí, hein? Ó, ela ainda tá lá, em transe, né? Dormindo com uma morta. Já dá pra enterrar essa criança aí, hein? E no fim, é isso. Esse foi o capítulo e esses foram o comentário que eu queria fazer. Como eu disse, é um capítulo que não, pra mim, pelo menos, né? Na minha percepção, não teve muito o que comentar sobre ele. Mais uma vez aconteceu aquilo lá, que eu citei em vídeos anteriores, de aparentemente o Estúdio Gaga fazer uma parte da história e depois seguir com outra, né? Com o Isidoro voltando, mas não acho que é muito bem isso que aconteceu, não sei. Mas falta uma coisa que eu tenho que ser comentada de bizarrice desse capítulo. É esse cara aqui que morreu com adagas na cara dele, como se ele tivesse sido morto pelo judô. É isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, considere se inscrever, deixar um like, comentar e se torne um membro desse canal para você receber conteúdos adiantadamente, além de poder ver as lives depois que ficam guardadas das minhas leituras, dos capítulos e ative o sininho para você sempre estar por dentro de notícias de Berk. Até a próxima, rapaziada.